gostaria de meditar no livro de Atos, que é um livro que fala do início da igreja primitiva e que nos mostra a função da igreja, para que a igreja ela existe. Então diz no capítulo 13 de Atos, na igreja que estava em Antioquia, essa Antioquia era da Síria, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Este capítulo 13, para alguns estudiosos da palavra de Deus, é considerado Atos 2. Atos 1, a parte 1, do capítulo 1 ao capítulo 12, e Atos 2, do capítulo 13 em diante. Então aqui nós vemos o início da viagem missionária do apóstolo Paulo. Normalmente, quando vemos e estudamos os evangelhos, nós vemos que a pregação do evangelho era feita em vilarejos tranquilos, especialmente da Palestina, onde o Senhor Jesus Cristo ministrava. Mas agora, a partir de Antioquia, nós vamos ver que a coisa muda. A igreja era urbana. A igreja adentrava nas chamadas cidades grego-romanas. Então, toda aquela área do mar Mediterrâneo foi atingida pelo trabalho da igreja. Nós encontramos no livro aos Romanos, no capítulo 15, no seu verso 19, a amplitude que a igreja conseguiu atingir. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Se olharmos e tivermos um conhecimento geográfico dessa região, que Paulo menciona de Jerusalém, até os arredores, até Ilírico, nós vamos ver que é uma região muito grande. É uma região que pegava, por exemplo, hoje até a Inglaterra. Então, Paulo, ele pregou em todas essas cidades urbanas. E esse período chamado de viagem missionária na palavra de Deus. Praticamente 40 cidades são citadas, se fizermos um estudo de Atos capítulo 13 até Atos capítulo 28, nós vamos encontrar mais ou menos a citação de 40 cidades. Então Paulo, ele tinha uma estratégia. Ele não ficava viajando de um lugar para outro, mas ele procurava estabelecer fundamentos. E era princípio do apóstolo Paulo permanecer nessas cidades até que fosse estabelecida
os alicerces firmes de uma comunidade cristã. Daí nós vemos a citação de Lucas, dizendo: havia em Antioquia alguns profetas. Então os profetas ajudavam a lançar os fundamentos dos alicerces da igreja. Nós encontramos na palavra de Deus um texto maravilhoso que está em Efésios capítulo 2, a partir do verso 19, diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Além de profetas, haviam também doutores que ajudavam os fundamentos dos conhecimentos doutrinários. Como Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, Paulo recomenda: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. É como que Paulo dizendo: esse tesouro que você recebeu de mim, também confia a homens fiéis, para que haja essa cadeia multiplicadora e assim essas pessoas possam ensinar outras pessoas. Daí nós encontramos Lucas fazer citações de vários nomes, pessoas que tiveram essa responsabilidade e esse privilégio de serem mencionadas nos anais históricos da igreja primitiva, pessoas que se desdobraram para que o evangelho do Senhor Jesus pudesse chegar até os nossos dias. E diz no verso 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, nós encontramos aqui um contexto espiritual muito importante para que a obra do Senhor ela se realize. E servindo eles ao Senhor, estavam sempre servindo, estavam em atitude de piedade, de entrega, de graça diante de Deus, jejuando. O Espírito Santo então agiu e dessa maneira começaram a obra que Deus tinha preparado para eles. O cristão, quando está cheio do Espírito Santo, ele é muito sensível ao que o Espírito Santo comunica durante a oração e o jejum. E aqui, a comunhão da parte do Espírito Santo foi uma palavra profética, como foi dito aqui no verso 1, quando foi separado essas pessoas para a obra que o Espírito Santo tinha preparado. Então, essa obra se iniciou. Paulo e Barnabé foram chamados para pregar o Evangelho e conduzir homens e mulheres à salvação em Cristo Jesus. Então, as Escrituras, elas são bem claras que a função da Igreja do Senhor
é pregar a salvação para os perdidos. Não foram enviados aos campos para realizarem trabalhos sociais ou trabalhos políticos, mas para propagar o Evangelho e fundar igrejas mediante o exercício de todos os tipos de atividades sociais. E assim, o alvo desses missionários era conduzir as pessoas a Cristo. Encontramos no capítulo 16, por exemplo, quando Paulo e Silas estavam presos ali na cidade de Filipos, e houve aquele grande terremoto, e aquele carcereiro queria dar fim à sua vida. Então Paulo recomendou que não fizesse tal, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E dessa maneira, e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Dessa maneira, nós vemos o alvo era conduzir as pessoas a Cristo, livrá-las do poder de Satanás, como o apóstolo Paulo também pôde dizer em Atos, falando da sua grande libertação que ele teve, Atos 26, verso 18, ele diz: para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então este é o propósito deste chamado. Também, dentro desse propósito, é receber o Espírito Santo de Deus. Como é bom estar cheios do Espírito Santo. Diz em Atos 19, verso 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizaram. Então essa era a função da igreja primitiva. Eles estavam cheios da piedade e do poder de Deus, e assim Deus dava dons espirituais para que essas pessoas pudessem pregar o Evangelho. Então hoje também nós devemos ter essas mesmas características, estarem levando pessoas ao conhecimento da verdade, levarem pessoas a uma libertação. Se olharmos ao nosso derredor, podemos ver quantas pessoas estão presas, amarradas, através de vícios, através de um pensamento cativo que oprime as suas vidas. Mas quando Deus opera nessas vidas, essas vidas são libertadas. O poder de Deus adentra esses corações e as pessoas começam a ter a paz do Senhor Jesus Cristo, conforme o profeta Isaías caracterizou a pessoa do Senhor como príncipe da paz. Como é bom sentir essa paz que o Senhor Jesus disse excede a todo entendimento. Então, a recomendação do Senhor Jesus, conforme Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, é estarmos envolvidos com a grande comissão, fazer discípulos de toda a nação, todas as nações, batizando-os, ensinando-os, e o Senhor prometeu que estaria conosco
todos os dias. E além de estarmos pregando o Evangelho, nós também temos a promessa que sinais e prodígios seguiriam, curas de enfermos, libertação de oprimidos pelos demônios. Então essa tarefa suprema de pregar o Evangelho, ela é para todos nós e deve incluir atos pessoais de amor, de misericórdia, de bondade, para com todos os necessitados que estão ao nosso derredor. O apóstolo Paulo dizia em Gálatas capítulo 2, verso 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então é algo que hoje nós vamos receber o pastor Wildo e aqui vamos ouvir as experiências que este servo do Senhor vem trazer para nós desde da longínqua cidade de Goiânia. Então, uma oportunidade que todos os que estão em sintonia conosco possam estar comparecendo nesta noite, às 19h30, a Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco. Nosso telefone para contato é o 3232-4337. Então, nós devemos servir ao Senhor, como diz Lucas capítulo 9, quando o Senhor fez convocou os seus 12 discípulos, ele deixou uma missão e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Que Deus te abençoe neste dia, que possamos, aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo, termos uma visão cosmopolita, uma visão abrangente deste mundo, e sabemos que tem muita coisa para ser feita ainda. Que Deus abençoe os missionários. Os missionários, na minha opinião, são os valorosos servos do Senhor, que abrem mão de todas as coisas e vão para os campos, onde Deus tem a sua ceifa para fazer. E devemos lembrar o que disse Henry Martin: o Espírito de Cristo é o espírito de missões. E quanto mais nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo, mais intensamente missionários devemos nos tornar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, suplicamos as tuas graças para este dia, para todos que estão em sintonia conosco, que o teu evangelho liberte o cativo oprimido de Satanás, e que o teu evangelho, o poder do alto, o Espírito Santo de Deus esteja agindo nos corações de todos aqueles que já te conhecem para fazer a tua obra, realizar esse trabalho da grande comissão, e que nesta noite também possamos ter uma grande bênção com a presença do teu servo entre nós, e que muitas vidas sejam abençoadas através da ministração da tua palavra e das experiências que o teu servo vai relatar. É a nossa oração, agradecidos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.